que está escrito ali, realmente ali, né? O que foi isso? Foi organização. Isso separou o povo. O povo de Deus deve ser um. Por um Espírito são todos batizados em um corpo. E cada um deve ser movido pelo Espírito Santo. E cada um deve participar da adoração a Deus. Mas os homens queriam a preeminência. Eles querem isso, irmão. A preeminência. Eles querem ter a preeminência ali. Ser os primeiros, os maiorais, né? Mas o maioral do nosso meio é o Espírito Santo, é a palavra, né? A preeminência. Portanto, eles assumiram o controle e bispos tornaram-se arcebispos, né? Isso falando já das denominações tradicionais, né? Bispos tornaram-se arcebispos. E com títulos imponentes, eles desviaram-se da palavra de Deus e ensinaram suas próprias doutrinas. Eles levaram o povo a obedecê-lo até que chegou o tempo em que sua maneira de adorar de modo nenhum se assemelhava aos dias primitivos após o Pentecostes. Essas obras foram o princípio da sucessão apostólica. A partir da sucessão apostólica foi um passo rápido e fácil para a filiação à igreja, como meio de acesso à graça salvadora. A palavra fora reduzida a um credo. O anticristo, pelo seu espírito, estava predominando sobre a igreja. E assim Satanás derrubou, né, o grupo. Se você voltar lá no princípio, lá, como foi, né, que começou essa divisão de ancião, presbítero e bispo? Começou ali, né? A Bíblia fala de bispo, né, de presbítero, mas não são duas pessoas distintas, é a mesma pessoa. A palavra de Deus não coloca essa coisa de o bispo maior que outra pessoa, mas o ancião, o presbítero, é a mesma pessoa, né, que tem o ofício de bispo, né, o ofício que ele tem. Não deve ser chamado de bispo, o bispo de tal, não. Isso aí é uma coisa, né? Uma vez chamaram uma mãe de bispo e falou: irmão, por favor, irmão, se você me ama, me chama de irmão, né? Me chama de irmão. Jamais uma mulher aceitou essa coisa de o profeta. Não, jamais, né? Jamais. É um ofício que a pessoa tem, mas não é que ele quer ser chamado dessas coisas, né? Ele jamais aceitou que se chamasse ele de bispo, né? De profeta. Ele foi, olha, ele tinha um ofício de profeta. A vida dele provou isso aí, que ele tinha esse ofício, né, de um profeta, né? Ele era um profeta, lógico. Mas ele jamais aceitou essas coisas que as pessoas fazem, né? Que as pessoas querem fazer. Nessa mensagem também aqui, irmão Nilson, você lê para nós, por favor, aqui? Nessa mensagem também aqui, falando sobre essa coisa do princípio lá, né? Deixa eu achar aqui, é Pérgamo. Na era de Pérgamo, na página 171, 171. Bom, lembra para baixo, você recordará. Vai lendo aí, depois que você acabar, não sei se você dá para ler mais. Se você for ler tudo, você lê até aqui. Por favor. Você recordará que eu salientei na era de Éfeso que a palavra nicolaíta vem de duas palavras gregas: Nikao, que significa conquistar, e Lau, que significa os leigos. Nicolaíta significa conquistar os leigos. Agora, por que isso é uma coisa tão terrível? É terrível porque Deus nunca colocou sua igreja nas mãos de uma liderança eleita que se move com mentalidade política. Ele colocou sua igreja aos cuidados de homens ordenados por Deus, cheios do Espírito, que vivem da palavra, os quais guiam as pessoas, alimentando-as da palavra. Ele não separou as pessoas em classes para que as multidões sejam dirigidas por um sacerdócio santo. É verdade que a liderança deve ser santa, mas assim deve ser também a congregação. Além disso, não há nenhum lugar na palavra onde sacerdotes ou ministros ou semelhantes sejam mediadores entre Deus e o povo. Tampouco há
onde eles sejam separados na sua adoração ao Senhor. Deus quer que todos o amem e o sirvam juntos. O nicolaitismo destrói esses preceitos. E, em substituição, separa os ministros do povo e faz dos líderes senhores supremos em vez de servos. Agora, esta doutrina, na realidade, começou com uma obra na primeira era. Parece que o problema estava em duas palavras: anciãos, presbíteros, e bispos, supervisores. Embora a Escritura mostre que há vários anciãos em cada igreja, alguns entre eles, Inácio, começaram ao ensinar que o conceito de um bispo era de alguém de preeminência ou autoridade e controle sobre os anciãos. Agora, a verdade do assunto é que a palavra ancião significa quem a pessoa é, enquanto que a palavra bispo significa o ofício do mesmo homem. O ancião é o homem, bispo é o ofício do homem. Ancião sempre se referiu e sempre se referirá simplesmente à idade cronológica de um homem no Senhor. Ele é um ancião, não porque seja eleito ou ordenado, etc., mas porque ele é mais velho, ele é mais amadurecido, treinado, não é neófito, e é de confiança por causa da experiência e da prova de longa data de sua prática cristã. Mas os bispos não se prenderam às epístolas de Paulo, mas preferiram recorrer à exposição de Paulo na ocasião em que ele chamou os anciãos de Éfeso a Mileto, em Atos 20. No versículo 17, o relato declara que foram convocados os anciãos, e logo no versículo 28, eles são chamados de bispos, supervisores. Esses bispos, sem dúvida, de mentalidade política e ansiosos por poder, insistiram que Paulo tinha dado a entender que os bispos eram mais do que um ancião local, com capacidade oficial somente em sua própria igreja. Para eles, um bispo agora era alguém com autoridade estendida sobre muitos líderes locais. Tal conceito não era nem escriturístico, nem histórico, embora até mesmo um homem da estatura de Policarpo se inclinasse a tal organização. Assim, aquilo que começou como uma obra na primeira era, fez-se literalmente uma doutrina, e assim é hoje. Bispos ainda alegam ter poder para controlar homens e lidar com eles como desejam, colocando-o no ministério onde eles assim querem. Isto nega a liderança do Espírito Santo, que diz: apartar-me a Barnabé e a Paulo para a obra a que os tenho chamado. Isto é anti-palavra e anticristo. Mateus 20, 25, 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 23, 8, 9. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Amém. Então vocês viram, né, que esse nicolaitismo, né? Então o ministro, na verdade, ele é o servo de todos, né? Ele está para servir. Mas hoje inverteu-se essas coisas, né? Os pastores se tornaram senhores. Essa é a liderança humana, a liderança. Mas a noiva não reconhece nenhuma liderança humana. A noiva não reconhece. Como está na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Em sua página, em seu parágrafo 519. 519. Vamos ver
como está aqui na página 519. Achei. Portanto, o corpo não pode reconhecer. Não fale nisso. Tá vendo o meu falando? Não fale nisso, não fale, perceber isso, igreja. Não fale nisso. O corpo, portanto, não pode reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a palavra. Porque a cabeça está ligada com o corpo, e a cabeça é a palavra. E é a mesma palavra, uma só liderança. A igreja só tem uma liderança, não é duas, três. A igreja só tem uma liderança. Amém, Senhor. Pai com essa coisa, irmão, de querer colocar o homem como líder ali, como... né? Porque é a palavra que ele der na igreja. O homem é simplesmente um representante ali, um pastor. É simplesmente alguém que vai retransmitir a mensagem para o povo. Amém. O nosso líder é a mensagem. O Espírito Santo, que é a palavra. Esse é o nosso líder. Nós temos hoje um líder, né? É a palavra, através do profeta veio a palavra. Essa é a nossa liderança. O rei é rejeitado, mas o povo não quer essa liderança, quer ter um homem como líder. A cabeça está ligada com o corpo, e a cabeça é a palavra, e é a mesma palavra, uma só liderança. Portanto, denominações de santos padres e tudo mais são absolutamente estercos. Estercos, esses homens são apenas estercos. Você sabe o que é esterco, meu irmão? Sabe o que é isso? Então esses ministros, esses homens que falam, são pastores aí, que negam a palavra, não pregam a mensagem como ela é, são estercos. Há uma só liderança, que é Cristo. O corpo somente reconhece uma coisa, a palavra. Amém. É isso que a igreja reconhece, a palavra. Se ali não tem a palavra, aquilo para nós não é nada, não tem valor nenhum, é esterco. É esterco, esses homens são isto, né? São isto. Nossa liderança está onde? A nossa liderança está no céu. Eu não vou para Roma, eu vou para o céu quando eu morrer. Está vendo? Está vendo? A liderança está no céu, não para onde quando nós morrermos. Ficar com essa coisa de liderança do homem, o pastor fulano, o pastor ciclano, mas não tem nada a ver com eles não podem levar nós para o céu, irmãos. Pensa com o filtro do homem que pensa. Amém, isso é verdade. Qual que é o filtro do homem que pensa? Essas igrejas? Não, é a palavra. É a palavra, não são eles que vão levar nós para o céu. Deixa dessas coisas, de ficar pondo esses homens como líderes. Eles não podem levar você para o céu de forma alguma, né? Só a palavra poderá levar nós para o céu. Amém. O único lugar provido por Deus para adoração está escrito, né, em seu parágrafo 148. 148. Vamos ver como está lá no 148. Está escrito: agora, vocês notaram, a cada 3 anos, depois de uma grande reunião, o que acontece? Uma denominação. Isso já tem 20 anos. E nenhuma denominação, né? 20 anos, por quê? Porque agora é semente, é o Filho do Homem outra vez, mensagem, o desvelar de Deus está ali. Hoje é a semente novamente, a mesma semente que foi sepultada lá no dia do Senhor Jesus, ele se foi como Filho do Homem ali, ele veio nesse ministério Filho do Homem naqueles dias, né? E depois que ele voltou em Pentecostes, voltou na forma do Filho de Deus e ficou na igreja, nesses quase 2000 anos, dentro da igreja, na forma do Filho de Deus, uma forma sobrenatural, não visível, não humana, não havia discernimento de espírito, porque Deus não estava na forma humana, como Filho do Homem, estava como Filho de Deus nas eras da igreja. Amém. Mas então, em meados desse último século, ele foi expulso da igreja de Laodiceia, ele foi expulso, como Filho de Deus, ele saiu, né, foi expulso. Então se manifestou como Filho do Homem, mudou a forma dele, de Filho de Deus para Filho do Homem, que é a semente, né? Martinho Lutero foi o quê? Foi o broto da semente do trigo, né? O broto. João Wesley foi, né, a borla. Os pentecostais foram a casca, parecia muito com a semente, né? Mas era a casca, se denominou e morreu, né?
Assim foi Lutero, denominou e morreu. O grupo ali, o povo ali, depois que ele partiu, se denominou e morreu. Por quê? Porque não era semente, era apenas ali os portadores da vida, né? Mas quando chegou nessa última era, foi outra vez a semente, né? O grão de trigo outra vez, o grão novamente, o filho do homem. Deus em carne humana, entrava no umbrando naquela plenitude ali, né? E discernia os pensamentos das pessoas. E fazia curas, tantas curas, não Mombrana, mas Deus através dele. Mombrana é apenas o vaso, o canal humano ali. Mas esse povo não consegue ver isso, estão completamente cegados. Você fala para eles do último sinal, Deus em carne humana, eles falam: o que é isso, irmão? Não conhece a palavra é tão estranha para eles, né? E não conhece a palavra por causa do quê? Desses falsos líderes, falsos ungidos, né? Esses anciãos aí que estão, né, com esse véu de tradição, cegando eles. Eles querem ver, mas os anciãos, esses líderes, sobem aqui nesse púlpito e cega eles com suas tradições, né? Com suas tradições, e eles não conseguem ver isso. Não conseguem ver. Estão velados, não conseguem ver, né, essa manifestação do Filho do Homem nesses últimos dias. Uns vão além e falam que Cristo já voltou. Outros ficam aquém e falam que essa era foi somente um profeta, uma porção apenas. Mas a noiva segue no centro, ela consegue ver. Né? Por quê? Porque foi passado nela, em seus olhos, o colírio de Deus. O Espírito Santo limpou ali, né? O óleo da unção de Deus, né? Veio e limpou os olhos da noiva. E ela pode ver essa obra nesses últimos dias. O que aconteceu nesse último dia, a palavra manifestada da hora. Ela não vai além nem fica aqui, ela acerta no alvo. Reconhece o dia e a sua mensagem. O que aconteceu nessa última era foi como Sodoma. O Filho do Homem manifestou isso, 3 anjos desceram lá, melhor dizendo, 2 anjos e Elohim. Nesta era também, quem veio nessa era? 2 anjos e Elohim. Orar o Robert e Billy Graham foram para Sodoma, pregar lá. E Elohim ficou para a noiva, discerniu o coração da noiva, ficou de costa para o povo. O Mombrana ficava de costa para a audiência, discerniu o coração para as pessoas verem, mas elas não conseguiam ver, por quê? Estavam cegadas, né? Estavam cegadas. Senhor, é verdade. 3 anos, nenhuma denominação. Mas isso não quer dizer que esses grupos não são denominações, são denominações, lógico. É como o Bruno vai falar aqui agora. A mensagem não denominou e nem vai denominar, porque é a semente. Amém. Não tem como a mensagem se denominar, mas esses grupos sim, se denominar, é o que está aqui. Mas não, eles querem levar o povo a pensar que eles não são denominações, mas está claro que são. Né? Porque o que é denominação? Uma liderança humana. Olha para você ver aqui. Uma denominação, isso já tem 20 anos, nenhuma denominação. Vai. Querido Cordeiro, moribundo. Amém. Que isto nunca aconteça assim. Se eu partir nessa geração, que as pessoas que creem nessa mensagem nunca tolerem uma denominação. Deus irá, vocês morrerão aí mesmo, lembre-se disso, na exata hora em que vocês mencionarem denominação entre vocês. Não me importa quão sinceros vocês sejam, ao tomarem um homem como seu líder, em lugar do Espírito Santo, para confirmar a sua palavra. Essa é a hora em que vocês morrerão. A semente genuína não pode, porque não resta nada depois da semente. É a mesma coisa que esteve lá no princípio. É a noiva que caiu dentro da terra para produzir o grão de trigo novamente. Puxa, agora foi difícil ler, irmãos. Ou parágrafo difícil por ali, por que será? Estranho, né? Se eu partir nessa geração, que as pessoas que creem nessa mensagem, olha só, pessoas que creem na mensagem. É verdade, não é denominacionais, tradicional, mas não são denominações tradicionais, pessoas que não creem no Mombrana, mas você que crê nessa mensagem, nunca aceite uma denominação. Vocês morrerão aí mesmo. Vocês creem em mim, creem na mensagem. Vocês morrerão. Lembre-se,
na exata hora em que vocês mencionarem denominação de vocês, não importa quão sincero vocês sejam, ao tomarem um homem como seu líder, em lugar do Espírito Santo. Ao tomarem um homem como seu líder. Nosso líder não é o homem, não é o pastor, ele está ali apenas para transmitir a mensagem. No momento que ele negar alguma coisa da mensagem, né, você não pode, de forma alguma, ficar ali. Por quê? Porque não tem como você ficar no lugar que rejeitou a palavra. Morreu espiritualmente. Eles morreram ali, como que vai ficar um eleito nesses grupos? Mas não, eles querem enganar o povo e dizer que Deus não se importa e vai salvar pessoas de todos os grupos. Mas não tem como o eleito ficar em grupos de pessoas que rejeitaram a palavra, que rejeitaram, que creram em mentiras. Né? Não tem maneira disso acontecer. Rejeitar que nessa era foi plenitude outra vez. Quer ver aqui na minha mensagem, em seu parágrafo 264, né? Olha se não foi plenitude nessa era. Mas não, outro dia eu vi 2 grandes pastores, né, na internet, né? E eles falando que nos dias do Umbrano não foi Deus em plenitude corporal, não foi. Né? Homens grandes no Brasil enganando o povo, pessoas, né, com dom para falar e tudo mais, e negando que foi plenitude. Né? Nessa última era, no parágrafo 264, nenhum fermento entre vocês. Isso traz a inteira plenitude da divindade corporalmente entre vocês. Não pode fazer isso na era de Lutero, não pode fazer isso na era de Wesley, não pode fazer isso na era pentecostal, senão no dia em que o Filho do Homem será manifestado, revelado, trouxe de volta a igreja junto com a inteira divindade de Deus entre o seu povo, mostrando os mesmos sinais visíveis, manifestando-se como se manifestou no princípio, quando se manifestou na terra numa forma de profeta a Deus. Ó glória! Amém. Prometido por Malaquias 4, prometido pelas demais escrituras. Onde você adora? Na casa de Deus, assentado em tempos presentes, assentados na casa de Deus, né? Então, nessa era, não foi plenitude da divindade dos dias de Lutero, de Wesley, de Pentecostais, mas nessa última era, através do irmão Branham, né? O último sinal, Deus em carne humana, em plenitude ali, usando o irmão Branham, que tinha apenas uma porção do Espírito Santo. Né? A plenitude entrava nele, discernir os pensamentos das pessoas, e fazer toda a obra que prometeu fazer. Né? Só que depois saía dele novamente, ele ficava apenas com a porção, como eu e você temos uma porção do Espírito Santo. Mas naquele momento ali, o irmão Branham não tinha nem consciência do que falava, né? Era Deus falando, era Deus agindo em carne humana, em plenitude naqueles momentos ali. Mas isso não foi segunda vinda. Não foi segunda vinda. O irmão Branham mais fala isso, o irmão Branham fala, foi antes da segunda vinda. Né? Antes da vinda de Cristo, antes do Filho prometido vir. Né? Sinal que precursa. Né? O sinal que precursou, né? Precursou a segunda vinda de Cristo. Né? Então vocês viram, né? O rei rejeitado. Rejeitaram, né, o profeta da era. Tem vergonha do profeta. Tem vergonha de dizer que pertence ao ministério do profeta. Mas que nós possamos, a partir de hoje, né, dizer com convicção, né, com amor. Somos do ministério do sétimo anjo. Somos do ministério do profeta. William Branham, né? William Branham. Deus dirige o povo hoje através do profeta. Porque o profeta e a mensagem são um. Se nós estamos aqui com a mensagem, esses homens negam a mensagem, não querem a mensagem, mas vivem da mensagem, né? Mas vamos falar, somos do ministério, se enriquece, né? Engana o povo através da mensagem, mas chega na hora, não quer dizer, né? Não quer colocá-lo como, né, Deus nosso rei. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam ver isso, entender isso, né? Que Deus abençoe cada um. Amém. Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.